Oi, tudo bem? Estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho com vocês da minha história, da minha virada de chave da minha relação com o dinheiro. Durante muito tempo, o dinheiro para mim era motivo de medo, sentimento de escassez, crenças terríveis, limitantes. E isso construiu uma parte da minha história, até o momento em que eu consegui virar essas crenças e transformar todo esse medo e essa escassez em abundância. E é isso que eu queria contar hoje para vocês. E para começar a falar disso, eu tenho que falar da minha infância. Eu cresci numa família com hábitos extremamente abundantes, mesa farta, casa cheia de amigos, ótimas escolas, melhores roupas que meus pais podiam comprar sempre era para nós, os filhos, carro novo, viagem. Só que uma época da minha vida, meu pai perdeu tudo, absolutamente tudo. Casa que morava, entrou em dívida com caixa econômica, casa de praia, terreno, todos os carros. Vi meu irmão ter que sair da escola, uma escola excelente, classe AA, para estudar de favor numa escola de outra categoria, uma categoria inferior. A minha irmã buscar bolsas para fazer faculdade. A minha faculdade, que estava do meio para o fim, a dificuldade de pagamento. E assim, foi um momento de choque para a minha família. Vi a minha mãe entrar em depressão por causa dessa perda financeira. E nesse momento, sobre forte impacto emocional, eu criei uma crença de que eu precisava ganhar dinheiro para ter dinheiro, guardar dinheiro para os dias difíceis, porque eles iam chegar. E olha que coisa horrível. Olha como foi construída essa relação. E essa relação, ela só gerou em mim alguns hábitos positivos, porque motivada pelo medo, eu passei a criar hábitos na minha relação com o dinheiro. Gastar só o absolutamente necessário, sempre, independente de quanto eu ganhava, tanto fazia eu ganhar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, eu sempre tinha um percentual X de aplicação, e essa aplicação para mim era a principal dívida no meu orçamento familiar, porque se eu não guardasse, você não tem noção do que acontecia, como é que eu ia passar o resto do meu mês, porque o dinheiro que eu tinha que guardar, tinha que ser guardado. E nessa época, mais ou menos nessa época, foi a época que eu já namorava com o Paulo. Teve um episódio que o Paulo disse que esse foi forte impacto emocional mesmo. Eu estava chegando da faculdade e encontrei na porta do meu prédio, tinham 2 oficiais da justiça e 2 policiais esperando para levar o meu carro embora, carro que meus pais tinham me dado, porque o carro estava alienado numa dívida de um banco que meu pai não tinha conseguido pagar. E na época o Paulo era meu namorado, ele foi comigo, ele assim, super me protegeu da cena, mas aquilo ali ficou gravado assim na minha mente, no meu coração, e eu fiz uma promessa para mim que eu nunca mais ia passar por aquilo ali. E para mim eu só estava passando por aquilo ali porque quando meu pai ganhou dinheiro, ele não soube guardar dinheiro. Porque se ele tivesse dinheiro guardado, nos momentos de crise a gente não ia estar passando por isso. Ou seja, reforçava cada vez mais que a minha relação com o dinheiro, ela era de medo. Bom, casamos, eu segui a carreira de executiva de uma grande empresa e o Paulo sempre empreendedor, e eu guardava o meu dinheiro, tinha meu dinheiro, aplicava o meu dinheiro. Vocês estão ouvindo que eu estou falando meu dinheiro, né? Pois é. E o Paulo ganhava o dinheiro dele, guardava o dinheiro dele, tratava o dinheiro dele. Eu estou falando o dinheiro dele. Então a gente tinha vidas paralelas com visões completamente diferentes, porque os meus medos, a minha escassez não era dele. Ele tinha uma visão empreendedora, de investir, eu dizia, meu Deus, mas para que você está investindo? A gente tem que ter, você está ganhando e não guarda, você está reinvestindo e tem que guardar. Isso sempre foi um ponto tenso na nossa relação. E eu vou focar agora no meu ponto de mudança. Meu ponto de mudança foram 3, tá? E respeito a sua fé, eu não sei qual a sua fé, a sua relação com Deus, mas eu vou falar da minha. Eu comecei a ser... Trazer luz ao meu entendimento sobre 3 aspectos. O primeiro, a importância de uma só carne no casamento. E uma só carne fala de acordo, fala de uma visão alinhada de futuro, fala de olhar juntos na mesma direção. E uma dessas direções também é a vida financeira. Os 2 estarem 100% alinhados na vida financeira. A segundo ponto, fala do dízimo, a importância de 10% do que você ganha ser aplicado na casa do Senhor, para a obra do Senhor. E o terceiro,
os convites insistentes que o Paulo me fazia e que outras pessoas dos clientes diziam e pessoas que iam me confrontar dizendo até quando você vai trabalhar para os outros e não vai trabalhar da sua empresa, não vai cuidar do que é seu, não vai ajudar o Paulo nessa missão. Isso para mim, vocês têm noção do que significava nessa minha crença de escassez e de medo? Juntar todo o meu dinheiro, guardar tudo que eu ganhava e já tinha aplicado até então com um homem que empreendia. Primeiro ponto. Segundo, pedir demissão de um ambiente estável, com uma excelente remuneração, onde estava tudo planilhado, tudo organizadinho, para ir para um ambiente empreendedor de incertezas, que um mês tem e outro não tem. A gente brincava que um mês está rico, outro mês está pobre, né? Não sei quem já viveu isso. E o terceiro ponto, como é que alguém que precisa tanto reter consegue de coração alegre devolver para a casa do Senhor 10% do que ganha. E nesse momento eu fiz 2 movimentos, que eu digo que o primeiro foi um passo de fé, um grande passo de fé. Eu decidi ir por obediência a Deus. E o segundo foi, eu entrei num curso como aluno, o curso do Paulo, o For Money, que virou, com o processo, foi transformando, ele se transformou no Criação de Riqueza, que vai acontecer agora no último final de semana de julho em Brasília. Eu sentei nesse curso lá atrás, há muitos anos atrás, eu acho que era a primeira ou a segunda turma desse curso, esse curso evoluiu muito, e eu sentei como aluna. E naquele momento, um monte de verdades foram descortinadas para mim. Crenças horrorosas, eu não sei se você já ouviu, mas eu ouvia muito: dinheiro só não dá em árvore, só ganha dinheiro quem tem dinheiro. Essas coisas que a gente escuta aí, né? Quem rico no reino, não entra no reino dos céus, dinheiro é sujo, enfim, um monte de coisas mentirosas, tá? Que tiram o foco da relação saudável com o dinheiro. E aí, nesse momento, fichas caíram. Lembre que eu já tinha tomado a decisão da obediência, né? Então, já tinha juntado as contas, já tinha dado esse passo de fé, tinha pedido demissão, já estava trabalhando com o Paulo. Outro passo de fé grande pelo momento financeiro da empresa. E nesse momento, eu por várias vezes coloquei o joelho no chão e eu clamava ao Senhor que Ele transformasse o meu coração num coração doador, generoso. E nesse momento em que eu fechou com esse treinamento, onde com muita clareza eu enxerguei minhas crenças, e no processo o Paulo foi trabalhando essas crenças de forma que eu me vi, parecia um passe de mágica, gente. Ele disse que ele ganhou uma nova sócia, uma nova esposa. O ponto de desalinhamento que existia entre a gente em dinheiro passou a ser, eu acho que hoje no nosso casamento, se tem uma coisa em que há muitos anos a gente tem 100% de acordo, é em relação à vida financeira. Eu parei de ser a chata, que tudo que a nossa empresa, o Paulo pensava em investir, pensava em aplicar, eu vinha com uma enxurrada assim, de água fria em cima, apresentando todas as possibilidades de problema e medo, sempre fundamentado pelo medo do perder. E hoje eu não sou mais essa pessoa e eu vi realmente o que é um céu aberto de abundância financeira. O dinheiro começou a vir de uma forma totalmente diferente, as aplicações elas pareciam que multiplicavam. Nada alegra mais o meu coração do que preencher um cheque de dízimo e oferta. O que é que eu quero finalizar falando para você? Primeiro, reconhecer como é a verdadeira relação sua com o dinheiro, quais são as crenças que regem sua vida. Por que tantas pessoas ganham muito dinheiro, chegam até aqui e quando estão bem aqui dão um jeito de perder tudo, ou de gastar tudo, ou de abrir mão de tudo. O que acontece? Acredite. As crenças mais enraizadas no seu coração estão te levando para esse estado, tá? Ou então aquelas que não conseguem nem ganhar. Precisa ser entendido o que é que está te prendendo. Segundo, busquem hábitos, existem estratégias, existem hábitos, controle, tenha uma planilha orçamentária, defina metas para cada despesa, respeite as metas estabelecidas. Meta é meta, meta não é para inglês ver, meta é para ser cumprida, doa quem doer. Quantas vezes fiz jantar, não tinha mais verba, eu tinha decidido que só ia gastar X de restaurante no mês. Tava no meio do mês, acabou essa conta, vamos jantar em casa, vamos inventar outra coisa. Faz você uma mesa diferente de jantar para o seu marido, entendeu? Então assim, respeita, a meta tem que ser cumprida. Se a gente pensar, a gente precisa de pouca coisa, gente. A gente compra porque a gente quer, não porque a gente precisa. Então existe um hábito, uma mudança de mentalidade que precisa ser feita para que você consiga ter uma relação saudável com o dinheiro.
Segundo, tenha um balanço patrimonial, por mais que você não tenha dinheiro ainda, tenha um balanço patrimonial. Enxergue o que você tem de liquidez, enxergue o que você tem de ativos, enxergue o quanto você deve desses ativos, enxergue o quanto sobra do seu patrimônio e defina metas. Nunca vire um ano sem definir metas. Nós fazemos nosso balanço patrimonial a cada 3 meses. Eu controlo nosso balanço até hoje, mesmo com o tamanho que a empresa é hoje, eu sou quem cuida do orçamento familiar todos os meses, com metas todos os meses. Há muitos anos, eu e o Paulo aplicamos 50% a 60% que ganhamos todos os meses. Isso é meta e é inegociável. Não importa quanto a gente ganhar, vai ser aplicado 50% a 60%, porque é um acordo que existe entre nós. A gente nem conta com esse dinheiro, tá? E nunca desrespeita o dinheiro. Ele não é Deus. Ele tem que estar no lugar dele. Ele não pode gerar medo nem idolatria. Mas dinheiro não aguenta desaforo. Tá? Então, assim, são princípios básicos que geraram a nossa vida, que hoje nós podemos viver em paz. É uma área da nossa vida que nos dá paz. Principalmente porque nós podemos contribuir com a vida de outras pessoas. Hoje a gente paga 100% de recurso nosso, 100%, sem isenção de imposto de renda, sem dinheiro de patrocinador, sem pedir doação. Hoje a gente atende 1.877 pessoas no Instituto Paulo Vieira. Já estamos procurando terreno para construir um outro com a capacidade de 3.500. Não vamos fechar o primeiro, vamos ficar com os 2 atendimentos, porque a minha relação com o dinheiro mudou. Porque eu entendi que eu não sou escrava. E sim, ele está para me servir e para abençoar outras pessoas. Então, Deus te abençoe. Queria contar um pouquinho da minha história e que ela possa gerar frutos na sua vida. Beijos.